Verão chegando, temporada de praia, aluguel de casas, hotéis em que se viaja muito, pode desenvolver algum tipo de alergia. Se você já tem alguma alergia, olha só, eu vou conversar com a doutora Adriana Schmidt, que é alergista, e eu tenho certeza vai nos esclarecer aí várias dúvidas sobre esses problemas que incomodam não só no verão, né, mas em qualquer estação do ano. Bom, doutora, eu queria começar falando, né, de problemas que a gente fala muito no inverno, asma e rinite, mas no verão também, né, e as pessoas desenvolvem também esse tipo de problema, né? Também, porque são patologias crônicas das vias respiratórias. A rinite é quando existe uma reação inflamatória a nível do nariz, e a asma, ou popularmente tida como bronquite, é quando existe uma reação inflamatória nos brônquios. E hoje em dia a tendência é que se considere uma doença única, porque nós sabemos que cerca de 80% dos pacientes que têm asma têm também em menor ou maior grau um quadro de rinite associada, né? Geralmente são alérgicas, né? Nem para todo mundo, mas particularmente na faixa etária pediátrica, 80% dos pacientes são alérgicos, e nos adultos cerca de 50% são alérgicos. E agora, no verão, as pessoas às vezes vão ao hotel, com carpê, com ar-condicionado, e também mofo, tudo contribui para a exacerbação dos sintomas. E também, vale lembrar que tem uma parcela dos pacientes que tem alergia a pólen, e agora nós estamos em primavera, né? Então o pico de setembro até janeiro, tem muitos pacientes que têm os sintomas da rinite sazonal, antigamente chamada como febre do feno. E o tratamento, assim, emergencial, qual é? Um tratamento de uma fase aguda seria com antialérgicos pela via oral. E aí tem vários, né? Existem os que são de nova geração, que são aqueles que não são sedantes, que eles não causam, não são associados a corticoides, não causam reação de acúmulo de líquidos no organismo, né? Então eles são bastante seguros e podem ser usados aí por um período até mais prolongado. E o tratamento de prevenção, como é uma doença inflamatória, nós temos que usar medicamentos que vão localmente, seja no nariz, seja nos brônquios, diminuir essa reação inflamatória. Às vezes o paciente tem uma hipertensão, por exemplo. O indivíduo vai ter que usar remédio o resto da vida. Por que para alergia a gente tem que ter a pílula milagrosa que você trata uma semana e o paciente vai ficar bem o resto da vida? Não é, tem que haver uma conscientização da população nesse sentido, que as alergias são patologias crônicas que devem ser avaliadas preferencialmente por médicos especialistas em alergia, e essa é uma especialidade que já existe no Brasil há vários anos, né, com centros de formação em São Paulo e Curitiba também, em Salvador, em Belo Horizonte. Então, tem vários centros formadores de alergistas no Brasil. É uma especialidade que você tem que inicialmente fazer alguma cadeira básica, seja ela pediatria, seja clínica médica, e depois você vai fazer alergia. Por isso que são especialistas então, que estão absolutamente preparados para atender esse tipo de quadro. Bom, falando em alergia também, muitas alergias aparecem, eu imagino, no verão, tem as alergias típicas de verão, né? Alergia ao sol, alergia a calor, né? Muitas pessoas têm alergia a frutos do mar e acabam descobrindo isso só depois que comem um prato na praia, né? Todo mundo viaja mais. Existem testes para saber desses tipos de alergia? Existem, no caso de alergia a camarão, a peixe, frutos do mar, né? Ou mesmo as outras, que nós falamos da rinite, da asma, existem testes cutâneos de leitura imediata que nós fazemos, onde são aplicados por puntura na pele, soluções já padronizadas, industrializadas desses agentes em questão, e a leitura é feita depois da puntura em cerca de 15 minutos. E quando o paciente é alérgico àquela substância, a pele fica bem avermelhada, faz o que a gente chama de pápula, é uma elevação na pele, e aí confirma-se o diagnóstico. Sendo que eles são bastante confiáveis no caso das alergias à poeira, a ácaros, né, principalmente, que são os principais constituintes alergênicos do pó, né? Daí ao cachorro, gato, barata, pólens, fungos, e também para os alimentos. Sendo que dos alimentos sempre o ideal é complementar esse exame com o teste de provocação oral, ou seja, o indivíduo ingere e daí tem o tipo de reação. Quando o histórico já é bem importante, o teste só corrobora para afirmar o diagnóstico. Tudo bem, mas quem nunca manifestou alergia? Por exemplo, eu nunca tive alergia a fruto do mar nenhum. Posso desenvolver de uma hora para outra, de repente, até comendo aquilo que eu já estava acostumada várias vezes a ter comido, de repente manifestar algum tipo de alergia? Exatamente. Aliás, isso é o que é mais comum em qualquer tipo de alergia, também alergia a medicamentos, né?
Você não nasce com alergia, você nasce com a predisposição. Você tem uma bagagem genética para reagir a determinadas substâncias. E quanto mais você entrar em contato com essas substâncias, mais você está, entre aspas, provocando o teu sistema imunológico. Alergia ao sol, como é que ela se manifesta? Olha, geralmente em pessoas de pele clara, não é regra, né? Existem exceções, né? Pessoas de pele clara, né? De origem germânica, né? Enfim, que tem pouca exposição solar e daí vão para a praia, um sol tremendo, e daí elas podem desenvolver o que a gente chama de eritema polimorfo à luz. Surgem pápulas ou elevações na pele avermelhadas, chama muita atenção que é nesse V de decote, nos braços, nas regiões que estão expostas. Bom, e falando em verão, não tem como não pensar em cuidados com a estética também, né? A preocupação com a estética é muito aflorada nessa temporada. Bom, o que dá para fazer ainda? Estamos entrando em dezembro. O que ainda dá para fazer? O peeling é aconselhado ainda fazer? Pode fazer ou não? Só se for um peeling muito superficial, muito suave, né? Aqueles peelings mais agressivos que vão fazer uma desnudação de todo o epitélio, assim, mais superficial, o mais indicado é serem feitos no inverno. Agora, uma coisa que dá para fazer sempre, que deve ser feita sempre, é o melhor tratamento de prevenção de câncer de pele, mesmo envelhecimento cutâneo, é o uso dos filtros solares, né? Filtro solar eu sempre... Nossa, não importa, eu sempre repito para minhas pacientes, você só não vai usar filtro de noite quando você apagar a luz. Se tem claridade, você pode ter raios que estão prejudicando a tua pele, particularmente os raios UVA, que justamente são aqueles que vão mais profundamente na derme, onde estão lá as estruturas de colágeno e de elastina, onde estão umas células muito importantes para nós chamadas fibroblastos, que vão produzir ajudar a estrutura de sustentação da pele. Então, não é só manchas. A exposição à luz solar, mesmo sem sol forte, a longo prazo, essa exposição acidental do dia a dia, pode levar ao que a gente chama de fotoenvelhecimento. Bom, aí tá dado o recado, então, as alergias todas... toda alergia dá para fazer o teste para saber do que exatamente tem? No caso das alergias respiratórias e alimentares, nós dispomos testes. Para medicamentos é um pouco mais complicado, existem uns protocolos que são bem complexos para serem realizados a nível hospitalar, então não é tão simples assim, mas felizmente nesses casos o dado de histórico que o paciente traz para a gente já tem, já dá para ter uma conclusão do qual é a substância e nós, alergistas, tendo conhecimento da estrutura dos medicamentos, a gente sabe aqueles que são similares àquele que causou alergia, para dar uma lista dos pacientes, dos prováveis medicamentos que vão estar fazendo esse tipo de reação que ele deve evitar. Tem que sempre prestar atenção, né? O corpo fala muito, né? A gente sempre fala, costuma brincar que o corpo fala assim, então reage de forma diferente, tem que prestar atenção, procurar um alergista e cuidar muito bem da pele usando filtro solar. Doutora, muito obrigada. Obrigada por todas as dicas aqui. E você não sai daí, no próximo bloco eu volto, tem muito mais requinte para você aqui na Band.